Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, em mais um momento de reflexão e prece. Hoje, dando continuidade à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado através das mãos de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, iremos conversar sobre o capítulo 106 com o título Dar. O texto ele inicia com uma frase de Jesus, onde diz: "E dá a qualquer que te pedir, e, ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir." O ato de dar é um dos mais sublimes nas operações da vida. Entretanto, homens são displentes e incompreensíveis na execução dele. Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se esquecem da vigilância entregando o seu trabalho a malfeitores. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas, e se ouvimos-lo, recomendando estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos verdilhões. Certo, os mercadores de má fé, no íntimo, rogavam-lhe a manutenção do statu quo, mas sua resposta foi eloquente. Deu alegrias nas bodas de Caná e repreensões em assembleias dos discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o que necessitavam, e quando os ingratos lhe tomaram o direito da própria vida aos olhos da humanidade, não voltou o Cristo a pedir-lhes que o deixassem na obra começada. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus, e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, onde diz: "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê à vossa mão direita", nas instruções dos Espíritos, no texto A Caridade Material e a Caridade Moral, nós destacamos: auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para Deus um dia, vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentai ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estarei que está afastando um vós irmão, um pai, um amigo de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis pressa ao reconhecer-lhe no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é que menos fazeis nesse mundo, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando falho outro mais tolo do que ele. É um gênero da caridade isso. Saber ser surdo, quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnear. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós. Quando na vida espírita a única real, estão não raro muito abaixo, constitui merecimento. Não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já venho dito. Tendes presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro, e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes. E agora, ao meu turno, tenho que implorar auxílio.
Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália. Diante dessa mensagem que vem complementar a caridade, a verdadeira caridade, que é aquela que a gente nada dá de material, a gente dá através de um sorriso, de uma palavra, de um saber ouvir, de um telefonema e de uma prece. Aquela que encontra-se quando nós nos calamos diante de agressões, nós não revidamos com ações diante dos nossos testemunhos. Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha, à luz da doutrina espírita, no capítulo 21, com o título Dá a quem te pede, ele tem o seguinte texto: no 8º mandamento prescreve: não furtarás. Proíbe assim que nos apoderemos de coisa alheia sem consentimento do dono dela. Incrimina igualmente todo e qualquer processo fraudulento, como as falsificações, as trapaças, as sonegações, os lucros exorbitantes, a falta de exatidão em pesos e medidas, de que possamos valer-nos para subtrair em nosso proveito aquilo que é de outro. Jesus, aprimorando essa regra de conduta, disse: dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. E Lucas nos ensina: dai a todo o que vos pedir, e ao que tomar o que é vosso, não lhe torneis a pedir. Se emprestardes àquele de quem esperais receber, que merecimento tereis? Até os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhe faça a outro tanto. Emprestais sem esperardes nada. Grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e mal. Com essas palavras, fica claro o quanto nós devemos nos doarmos de todas as formas, sem esperar nada em troca. E eu pergunto, meus irmãos, será que nós não esperamos nada em troca? Até que ponto a expectativa que nós geramos em relação a alguém, o qual, de alguma circunstância, precisa da gente, até que ponto a gente espera alguma coisa dessa pessoa? Um obrigada, uma ação de agradecimento, um olhar de agradecimento. Nós já paramos para pensar sobre isso? É melhor, meus irmãos, errar beneficiando a quem não merecia do que errar deixando de ajudar um verdadeiro necessitado. O ato de dar é um dos atos mais sublimes, como nós já dissemos. E muitos homens doam esperando, querendo de alguma forma serem reconhecidos. Jesus é nosso mestre nas ocorrências mínimas. E se ouvimos-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, não de acordo com os nossos caprichos, mas segundo as necessidades daqueles que estão ali precisando. No livro Alto Auxílio, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele nos ensina: saibamos improvisar bondade e apreço a benefício daqueles que nos cercam, ainda mesmo nas manifestações aparentemente insignificantes da vida. Uma saudação afetuosa, a frase articulada com brandura, a ligeira informação doada com a alegria de ser útil ou diminuta parcela de solidariedade não constituem um auxílio tão somente para aqueles que a recebem, mas também para aqueles que a formulam. O impacto do agradecimento alheio se define por ondas confortativas e balsâmicas em nosso favor.
tanto quanto o azedume ou o desconforto que tenhamos provocado em alguém retornarão para nós em forma de espinhos magnéticos, dilacerando-nos os tecidos da alma ou dilapidando-nos a força. Ninguém precisa recorrer à hipocrisia para assegurar o culto da gentileza. Bastar-nos-á praticar respeito e consideração para com a liberdade do próximo, no veículo da paciência, a fim de resguardarmos saúde e tranquilidade contra duelos e feridas mentais inúteis. Auxiliemo-nos, auxiliando uns aos outros em perfeita harmonia. Que Fabiano de Cristo permaneça conosco. Que assim seja.